queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou o mundo dos espíritos. Ele é composto por 11 capítulos, nós estamos no capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E começamos ontem o item que fala sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Vejamos então, a questão de hoje começa 529, a questão que começamos hoje, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: o que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Balas, projéteis, né, de arma de fogo, balas, que aquela bala ali tinha que atingir aquele lá. Ela foi, né, para atingir aquele lá. Como se fosse quase que estivessem encantadas para, ao disparar, atingir aquele alvo, mesmo que fosse na trajetória mais insólita, talvez. Resposta dos espíritos: pura imaginação. Vou repetir: pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Ou seja, não há como um projétil fazer vamos dizer assim, uma trajetória contra as leis da natureza. Se uma pessoa tiver que ser atingida por um projétil, a pessoa que for disparar vai atingir a outra pelo curso natural do projétil, se essa infelicidade se der. É isso. 529A, ou seja, uma continuação da questão anterior. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser impedidos em sua ação por outros espíritos que queiram o contrário. Ou seja, pode-se dar uma guerra de braço. Quem é que vai fazer aqui essa situação acontecer? Resposta: o que Deus quer tem que acontecer. Vejamos. Então, não é o que um espírito quer, nem o que outro espírito quer. Dois podem querer, mas só vai acontecer o que for da permissão de Deus. Aí um pessoal, fui mais forte. Não. Aquilo aconteceu da permissão de Deus. E muitas vezes para deixar aquele também o resultado da sua escolha infeliz, para que ele venha aprender que pode não ser aquela uma boa escolha. Não é? Então, vou repetir a questão. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser impedidos em sua ação por outros espíritos que queiram o contrário? Resposta: o que Deus quer tem que acontecer. Se houver demora ou impedimento, é por sua vontade, é pela vontade de Deus. Se houver um adiamento, é da vontade de Deus que o adiamento aconteça. Se a situação não acontecer, é da vontade de Deus que aquilo aconteça. Porque é da vontade de Deus que o homem escolha, que nós, encarnados, escolhamos. O nome disso é livre-arbítrio. E às vezes, simplesmente, ele nos deixa isto. Mas, Senhor, isso assim, assim, vai dar isso assim, assim, mas é escolha. E aí? E aí ele vai aprender com a consequência da escolha. Se for uma boa consequência, ele vai ver que foi uma boa escolha. Às vezes ele pode estar pensando que é uma boa escolha, está enganado.
E ele tem saber e saberá apenas com a consequência da escolha infeliz que fizer. Então, às vezes, a escolha infeliz ela precisa acontecer para que se dê o aprendizado. 530, pergunta Allan Kardec. Os espíritos levianos ou zombeteiros não podem criar pequenos embaraços à realização de nossos projetos e atrapalhar as nossas previsões? Numa palavra, serão eles, esses espíritos levianos e zombeteiros ou zombeteiros, os autores das chamadas pequenas misérias da vida humana? Resposta. Eles, esses espíritos levianos ou zombeteiros, se comprazem em vos causar aborrecimentos, que são provas para vós. E nós estamos aqui para passar por provas, a fim de exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado responsabilizá-los por todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados, ou seja, os principais responsáveis pela vossa irreflexão. Convence-te, pois, de que se a tua louça se quebra, é mais por descuido teu do que por culpa dos espíritos. Claro que aqui ele está fazendo uma ilustração, né? Um exemplo. Se a tua louça se quebra, é mais por teu descuido do que por culpa dos espíritos. 530A, ou seja, ainda a continuação dessa mesma. Os espíritos que provocam contrariedades agem em consequência de animosidade pessoal, ou seja, estão criando contrariedades na minha vida porque tem algum problema pessoal comigo, ou atacam o primeiro que aparece, sem motivo determinado, unicamente por malícia. Ah, foi aquele ali cruzando o meu caminho, vou atrapalhar. Resposta. Ambas as coisas, ou seja, tem uns que atrapalham porque tem uma questão pessoal conosco, tem outros que atrapalham porque fomos nós que passamos ali naquela hora no caminho deles, mas não vamos esquecer. Só acontece porque é a vontade de Deus. Deus permite que aconteça. Sendo assim, tem uma lição ali para ser vivida e aprendida. Ambas as coisas. Às vezes são inimigos que fizeste nesta vida ou em outra existência e que vos perseguem. De outras vezes, não há motivo algum. É simplesmente uma prova e pronto. 531. Pergunta Allan Kardec. A malevolência dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a vida corporal? Aqui, vejamos, na questão anterior ele falou questões pessoais, né? Questões pessoais. O que estavam lá nos perseguindo por alguma coisa desta vida ou de outra. A malevolência de seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua vida corporal? No caso aqui, vejamos, não. Malevolência dos seres, ou seja, encarnados, não são espíritos. Então, encarnados que nos fazem mal numa encarnação. Desencarnam. Acabou? Está tudo certo? Foi só, acabou? O mal que foi feito na encarnação e se extinguiu depois da morte da pessoa? Resposta dos espíritos. Muitas vezes reconhecem a injustiça e o mal que causaram, mas também não é raro que vos persigam com a sua animosidade, se Deus o permitir, para continuar a vos experimentar.
Então, tem aqueles que terminou, e até se arrependem. Eu não devia ter feito, olha só, eu fui muito infantil quando estava encarnado, muito imaturo, eu lamento o que eu fiz. E tem outros que não. E tem outros que perseguiam quando estavam encarnados, desencarnam, continuam. Vão continuar a nos ser o quê? Fonte de provas. E nós reencarnamos para quê? Para passar por provas. E aí é o que ele diz, Deus o permite. Se o permitir, vai acontecer, mas tem que haver permissão de Deus. Às vezes não há permissão de Deus, e isso não vai acontecer. Mas se acontecer, é permissão, com a permissão de Deus, e é para nos experimentar, ou seja, ainda será dentro do rol das provas que precisamos passar nesta vida. 531A, ou seja, continuamos no mesmo assunto. Pode-se pôr um termo a isso, a essa perseguição? Por que meio? Então, podemos pôr um termo a isso, um fim a isto? De que jeito? Sim, podemos. Que bom, não é? Orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem. Acabarão por compreender seus erros. Aliás, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, eles vos deixarão, ao verem que nada ganham com isso. E vão ficar confusos, mas eu estou aqui tentando fazer mal, buscando atrapalhar, e a criatura ora por mim. Mas como é que eu vou saber que eu estou sendo perseguido por um mau espírito? Senhor Jesus, por acaso, se houver um irmão que esteja, Senhor, de alguma forma, buscando criar obstáculos na minha vida, ampara-o, Senhor. Abençoa-o, encaminha-o, para que ele possa seguir com a sua vida e com as bênçãos da qual é merecedor como filho de Deus, ou seja, nós não temos que saber, nós podemos orar, porque pode ser que sim, que haja, principalmente quando as coisas não estão bem e de alguma forma nós intuímos que pode haver algum tipo de situação assim. Mesmo que, e se não tiver, oração não tem contraindicação. Oramos também, Senhor, por todos aqueles que estejam de alguma forma em sofrimento. Vamos orar. Essa oração só vai fazer bem, sempre. Só nos fará bem e fará bem também aos nossos irmãos de humanidade. É claro, é para isso que oramos, não é? Para contribuir com as energias do bem. Kardec faz aqui um comentário dizendo-nos assim: a experiência tem provado que alguns espíritos perseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que assim, mais cedo ou mais tarde, o homem expia os males que causou a outras pessoas. Então, passar por esses atropelos vai servir de expiação aos males que possamos ter promovido no passado. Não estamos entendendo, mas é um fato, está acontecendo, vamos fazer o melhor, vamos agradecer a Deus, vamos orar pelos que sofrem e vamos prosseguir com bom ânimo na nossa jornada, porque esta jornada não é o Deus dará, a nossa jornada não é ao acaso, é uma jornada muito bem pensada, muito bem estudada, há um planejamento reencarnatório, nós temos um anjo guardião, nós temos espíritos superiores que nos tutelam, é uma infraestrutura muito, muito boa, muito boa, para o nosso projeto de estarmos mais uma vez reencarnados. Vamos tirar proveito disso, não é?
Muito bem. Então, terminamos aqui a 531A. Amanhã damos prosseguimento. Este assunto está incrivelmente afim com as nossas vivências do dia a dia, não é mesmo? Então, até amanhã com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.